Oi, hoje estou aqui então com o Dr. Eduardo. O Eduardo é médico da indústria farmacêutica que trabalha há muitos anos no setor de vacinas. E aí a gente convidou o Eduardo para falar um pouco pra gente sobre a dengue, né? Um assunto que está aí super comentado no Brasil. Nós brasileiras que moramos aqui em Madrid, certamente preocupados com a família ali, os amigos, mas também até com a nossa própria ida, né? Então, Eduardo, conta pra gente um pouco assim, como que é a dengue? Vamos começar por Tá, aí. O vamos que lá. que é a dengue? É, obrigado, né, Mara, pelo convite e é sempre um prazer poder compartilhar informação de qualidade, né, Sim. com o público em geral. Então, a dengue é uma arbovirose, né, é a família de vírus a qual o vírus da dengue pertence é a dos arbovírus. Arbo de árvore, né? Então esses Hum, vírus vieram da floresta, né? uhum, uhum. Os mais conhecidos arbovírus que a gente fala mais frequentemente são o vírus da dengue, da chikungunya e o Zika, né? Todos são arbovírus. E tem outros, Uhum, né? uhum. Com nomes assim mais estranhos, mas esses são muito menos importantes hoje em dia, só em áreas bastante específicas da Amazônia, né, ou da Ásia, existem esses outros. O que esses vírus têm em comum, né? São transmitidos por mosquitos, Uhum. né? É, Vírus transmitidos por mosquitos ou enfermidades, doenças, né? Doenças transmitidas por mosquitos, a gente tem, por exemplo, também a malária, Uhum. não é? Ou chamada paludismo. E a malária é transmitida por um tipo de mosquito, que é o anófeles, que é bastante comum, né? É o pernilongo, tá por aí, né? De toda a O vida. anófeles, vamos dizer assim. Hum. Mas a malária é um problema, sobretudo na África, né? É a mais importante de todas as doenças transmitidas por mosquito, em termos Uhum. de quantas pessoas afetadas e mortes que ela causa. E nós temos também malária na América do Sul, Uhum. mas na Amazônia e em uma área mais restrita também da América do Sul. Mas os vírus que a gente está lidando mais atualmente, do ponto de vista inclusive urbano, né, Uhum. nas Uhum. cidades, Sim. são dengue, chikungunya e zika. O dengue especificamente é transmitido por esses mosquitos, tem dois tipos, tem o Aedes aegypti, que a Todo gente mundo já já, viu né, falar. ouviu falar, principalmente no Sim. Brasil, e tem um outro Aedes, que é o Albopictus, que é um primo do aegypti, e que esse está adaptado ao clima frio. O Ah. Albopictus, que agora já está colonizando muito a Europa, tá? Uhum. Por exemplo, na França, a única região que não tem o Albopictus é a Normandia, lá em cima, né? Lá Uhum. no norte. É, esse mosquito ele tem muito boa adaptação ao clima subtemperado europeu. Ele hiberna no inverno, então Uhum. ele volta com tudo no verão, né? E ele está por aqui. Ele está por Uhum. aqui. Mas primeiro vamos falar do Brasil, né? Sim. Vamos falar de uma situação mais nossa. A dengue tem 4 tipos de vírus, o dengue vírus 1, 2, 3 e 4, e é uma doença que você pode ter várias vezes, Uhum. né? O comum é que a pessoa que vive num lugar que a gente chama de endêmico para a doença, endêmico quer dizer que tem sempre casos o ano inteiro, Uhum. né? Uhum. Tem sempre mosquitos infectados circulando. Normalmente a gente tem várias vezes. Por quê? Porque você tem uma primeira vez devido a um dos tipos do vírus. Sim. E essa primeira vez, na enorme maioria das vezes, ela é ou assintomática, você nem sabe que teve dengue, ou ela é levemente sintomática. Você tem uma febrinha, você tem um pequeno mal-estar e tal, e raramente, é mais raro, ela complicar. Sim. Também De complica, primeira vez. também Uhum. complica, né? É, Turistas da Europa, né, Hum. ou dos Estados Unidos, por exemplo, que venham para o Brasil e que tenham dengue, não quer dizer que eles não possam ter dengue grave, complicada também. Mas o mais frequente é que a primeira infecção não complique. Uhum. Quando você tem a dengue uma segunda vez, e essa segunda vez é por um dos outros tipos do vírus, porque se Uhum. for do mesmo, você vai estar Imunizado. imune, né? Uhum. Naturalmente imunizado. Se for um dos outros tipos, essa dengue pode ser uma dengue igual que você teve anteriormente, uma dengue suave ou assintomática, mas é aí que ela pode ser também grave, Uhum. porque existe na dengue a possibilidade de os anticorpos e a imunidade que você fez contra um tipo do vírus
eles causarem uma reação exagerada do seu sistema imunológico ao outro tipo do vírus. Sim. E aí você tem o que a gente chama de sinais de alerta da dengue, né? A pessoa tem essa super febre, dor no corpo, mas começa a apresentar petequias, começa a apresentar edema, Isso é aquilo que a gente chamava de dengue hemorrágica? É, que não a se dengue chama... hemorrágica, que agora não é mais como a gente chama de dengue grave. E a coisa mais importante nessa questão da dengue grave são esses sinais de alerta, né? Manchinhas vermelhas pelo corpo, palpitação, inchaço, né, taquicardia, tudo isso sugere que a pessoa procure, né, o atendimento médico, porque a dengue não tem tratamento específico. Isso tá? é importante também. Ou seja, não existe um antivírus contra a dengue, mas você tem que colocar a pessoa no soro, você tem que hidratar, você tem que acompanhar, você tem que fazer medidas de controle, né, para que não haja maiores complicações daquele quadro de dengue. Infelizmente, a dengue mata. Né? Infelizmente, a dengue mata. E eu tenho ouvido pessoas perguntarem por que está tendo tantas mortes por dengue, né? Ou a doença está mais grave. Não, a doença não está mais grave que o normal. O que a gente está tendo, sobretudo no Brasil, e em alguns lugares do Brasil ainda mais, como o Rio, Brasília e outras cidades grandes, muitos casos de dengue, mas milhões de casos de dengue, né? Estamos falando de 1,5 milhão de casos de dengue. Mas isso se deve a alguma mudança do vírus, alguma... Não, não é uma mudança do vírus. São mudanças mais relacionadas, sobretudo, ao ambiente, Mara. Tá? Então, assim, a gente está muito mais vivendo nas cidades do que no campo. Sim. Né? Nas cidades, a gente está vivendo em condições, ou seja, a população vive, às vezes, em condições prejudicadas, né? Condições assim, tipo, onde a água não está bem conservada, acumula água aqui, acumula água ali. O Aedes aegypti é um mosquito muito adaptado ao homem, a nós, né? Ao nosso estilo de vida. Ele gosta de ficar em casa. Tá? Ele se reproduz nas menores quantidades possíveis de água limpa, ou seja, uma tampinha de garrafa de Coca-Cola com água limpa, o mosquito pode reproduzir ali. Entendi. Você tem uma ideia, né? Entendi. Por isso esse aumento... O mosquito vai ficando mais resistente às medidas de combate, né? A fumigação, o famoso fumacê, o mosquito tem adquirido alguma capacidade de resistência a isso, né? Mas o principal é a maneira como a gente está vivendo, o não controle dessas oportunidades de reprodução para o mosquito, as medidas de combate não tão eficazes, ou porque não estão sendo implementadas, ou porque não estão funcionando de verdade, né? E fatores climáticos. Tá? Então, assim, o aumento dessas doenças tropicais transmitidas por mosquito tem uma relação com o câmbio climático. Tá? Ou seja, se chove mais e fica mais quente, fica mais úmido, óbvio que o mosquito vai reproduzir muito mais. Então, tanto nos países que a gente chama endêmicos, como é o caso do Brasil, e como foi o caso, por exemplo, de Bangladesh no ano passado, que teve o maior e mais letal surto de dengue de todos os tempos, porque eles tiveram uma temporada de chuvas muito mais longa do que o habitual. Entendi. Né? E nos países de clima temperado, onde o clima já não está mais tão temperado, é óbvio que esses mosquitos estão mais adaptados também. E é por isso que a gente está começando a ver surtos na França, que a gente teve no ano passado um surto com umas 40 pessoas nesse surto. Na Espanha, na Catalunha, né? Alguns anos atrás houve um surto causado por Aedes aegypti na Ilha da Madeira, em Portugal. Na Itália tivemos 2 surtos no ano passado. Né? Então, assim, o mosquito está aproveitando essas mudanças climáticas e os surtos estão ficando mais frequentes. Então, resumindo, assim, a gente está tendo mais casos, mas não necessariamente mais graves. A gravidade está crescendo proporcionalmente. É uma questão de proporção. O fato é que precisa controlar. Sim. O fato é que precisa controlar. E você falou uma coisa também que chamou atenção. A gente estava falando aqui muito do Brasil. A gente já tem, então, casos de dengue aqui na Espanha. Tem, já... na Europa. Na Europa. Na Europa. Existe preocupação por parte das autoridades? Sim, existe. Tá?
inclusive essa semana na Itália, duas regiões, a região de Lácio, onde fica Roma, e a região da Lombardia, que é lá em cima, né, no norte da Itália. Essas regiões publicaram instruções de vacinação contra a dengue, já estão já... das pessoas dessas regiões, dos viajantes, ok? Mas também a vacinação de pessoas quando ocorrerem surtos. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, como eles já tiveram, a ideia é, havendo surtos, você deixar essa doença resolver na pessoa, a pessoa resolve e aí vacina, para evitar ter os próximos, né, episódios de infecção. E aí, então, pronto. Então, vamos lá. Entendemos um pouco. E aí, como que a gente previne, né, esse cenário? Mosquito, né? Então, mosquito. Essa doença é uma doença que, lamentavelmente, nós já devíamos estar muito mais capazes de evitar, não é? Por quê? Porque se a gente fizer um rápido paralelo com o Covid... Pois é, né? É verdade. E a gente pensar que, poxa, Covid a gente falou de máscara, falou de lavar a mão, falou, né, do isolamento social, toda essa história, que são medidas de controle da Covid, que são muito importantes de fato, mas isso tudo era muito mais difícil de implementar porque o vírus transmitia pelo ar. Sim, verdade. Pelo ar. No começo a gente ficou muito preocupado com a Covid porque podia estar nas coisas, né? Eu lembro que eu voltava das compras e estava igual um astronauta, né? De todo aquele aparato, tinha que limpar tudo com álcool e tal. Por quê? Porque a gente achava que o vírus estava ali. Quando que, na verdade, a gente viu que a principal forma de transmissão do Covid era ar, né? Na dengue, é um mosquito. É um mosquito. Então, se você isolar o mosquito da história, não tem dengue. Não tem como pegar. Não tem dengue, né? Então, inclusive, fazendo outra menção à malária, na África... a principal forma de combater a malária na África, uma das principais, é aquela redinha. Botar as crianças dormindo dentro do mosquiteiro. Sim. Por quê? Porque o mosquito não chega na criança, a criança não pega a malária. Então, assim, para toda doença transmitida por mosquito, o controle do vetor é fundamental. É o mais importante. Então, fechar as janelas no final da tarde, passar repelente, mosquiteiro, tudo isso são formas de evitar que o mosquito, né, usar roupa de manga comprida, tudo isso são formas de evitar que o mosquito te pique e você só vai pegar a doença se o mosquito te picar, né? O que serve para um país tropical como o Brasil, não necessariamente serve para um país com outras condições, né? O Aedes aegypti é um mosquito que pica ao longo do dia todo, é um mosquito que você pode encontrar ele tanto dentro de casa como fora de casa, por isso que o repelente eu acho que é fundamental, porque igual que você vai para o Brasil, eu imagino que você use protetor solar, não é? Aliás, todos devíamos usar, e não só no Brasil, né? Aqui na Espanha também. E existe até um protocolo muito interessante que eu vi outro dia num congresso que eu estava assistindo, que e se você tiver que usar os dois? Sim, não uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Você passa o protetor solar, espera ele secar, dali uns 15 minutinhos, e você bota o repelente. Entendi. Não é o contrário. Sim. Porque aí interfere. O ideal é primeiro o protetor solar e depois sempre o repelente por último. O repelente por último. O repelente é o escudo. Entendi. Contra o mosquito. Ele tem que encontrar o repelente ali na tua pele. Primeiro. De cara, né? Sim. Bom, e tirando esses controles, a outra possibilidade é vacina, né? Isso. Vacina. Então, assim, você me pediu para falar um pouco da vacina, né? Da questão da prevenção. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a vacina contra a dengue é uma vacina de uma tecnologia, vamos dizer assim, já muito consolidada, tá? Ou seja, é uma tecnologia que a gente já conhece há bastante tempo. É um vírus vivo atenuado, né? Para você ter uma ideia, Mara, a vacina da poliomielite, que a gente já tem desde a década de 30, é o vírus da polio atenuado. É a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia. Então, você pega um vírus, atenua ele e tal. Sim. A única diferença é que houve que trabalhar do ponto de vista
recombinante, né, do ponto de vista recombinante, né, garantir que os 4 tipos do vírus estivessem dentro da vacina e isso funcionasse bem. Ok. Tá? Isso é uma peculiaridade, mas não significa que isso tenha generado complicações ou riscos adicionais. Essa é uma vacina que foi estudada extensamente, os estudos já estão mais ou menos em torno do 5º ano de acompanhamento. Foram feitos estudos tanto em população endêmica como não endêmica, mas principalmente países endêmicos, né? O estudo também foi feito no Brasil, né? Dessa vacina, outros países da América Latina e da Ásia. É uma vacina que nesse momento o Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional de Vacinação, PNI, para crianças de 10 a 14 anos, que é o público que mais tem dengue, né? Proporcionalmente na população inteira. Sim. Essa é a faixa etária que mais tem dengue. Entendi. Né? Outras faixas etárias têm menos dengue, às vezes complicam mais, ou etc. Mas essa é a que, para efeitos de melhorar a situação epidêmica, é a mais eficiente de você abordar. Por isso foi escolhida. A vacinação pode ser feita a partir dos 4 anos de idade. Os estudos foram feitos com essa população, então nós temos dados suficientes de eficácia e segurança para essa população dos 4 anos em diante. E é uma vacina que é importante completar a pauta, né, ou o esquema, e são 2 doses. Okay. São 2 doses. Você toma a primeira dose e a segunda dose deve ser feita depois de 3 meses. Okay. Existe alguma flexibilidade para essa segunda dose. O recomendado é principalmente 6 meses, tá? Embora até os 12 meses a gente tenha alguma evidência que mostra boa resposta, mas eu diria que o ideal seria o 0,3 meses ou o 0,6 no máximo, o que tem a ver com a questão da viagem, né, que você estava me perguntando. Isso. Mas deixa eu só voltar aqui uma coisa antes. Então vamos lá, faixa etária para tomar a vacina pode ser dos 4, tem um máximo ou não? Não tem o máximo. Na bula, tanto no Brasil como aqui na Europa, é 4 anos em diante. A partir dos 4. E aí a gente está falando dessa faixa etária no Brasil mais por conta de ser o grupo que tem mais casos, mas que todo mundo, se tiver acesso à vacina e estiver dentro da faixa maior de 4 anos, pode ser então vacinado. Sim. E aí o esquema são 2 doses, e aí sim, a gente estava comentando, porque estamos agora quase no mês de maio, imagino que todo mundo em julho queira ir ao Brasil e vem a preocupação, toma ou não toma a vacina, vai fazer efeito ou não vai fazer efeito? Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, se a pessoa pudesse programar e fazer estas 2 doses, pelo menos 2 semanas, ou a segunda dose 2 semanas antes da viagem, este é o ideal. Porque essa é outra pergunta que a gente sempre tem, né? Me vacinei, quanto tempo leva para eu estar protegido, né? Ou protegida? Isso. A questão é, para basicamente todas as vacinas, serve para todas as vacinas. O organismo humano necessita de um tempo meio que estatístico para todas as pessoas, de umas 2 semanas para montar uma resposta imunológica. Boa. Então, para todas as vacinas, sempre existe essa questão das 2 semanas, dos 14 dias. Para dengue também. Com relação à viagem, o ideal seria, então, que com 3 meses e 2 semanas de antecipação, você tomasse a sua primeira dose. Tá. Mas nem todo mundo chega lá a tempo. E a turma que está indo para o Brasil agora em julho já passou essa janela. Colocar a primeira dose oferece já um primeiro nível de proteção, que é um nível bom de proteção, mas é fundamental, ao voltar do Brasil, fazer a segunda dose. Por quê? Porque com a segunda dose você vai não só ganhar mais duração nessa proteção, como a gente viu, até 5 anos pelo menos. Isso é uma pergunta. Ela até dura, 5 ela anos, protege até 5 anos. A gente acompanha pessoas vacinadas desde 5 anos. Então, 5 anos, né? E você garante que mais pessoas montem essa resposta imunológica com a segunda dose. É uma segunda chance para elas adquirirem essa proteção. E quem está no Brasil também, se por acaso, porque tem relatos de que não está tão fácil encontrar vacina.
também vale a pena, então, fazer uma primeira dose, porque você já começa a ter um grau de proteção, para depois, sei lá, de 3 a 6 meses fazer a segunda dose. Também valeria Quando a houver pena. disponibilidade da Isso. vacina. Eu acho que é uma decisão individual. Claro. Acho que, apesar de estar compartilhando essas orientações, é fundamental que cada uma converse com o seu médico, Sim. seja aqui na Espanha, o médico do centro de saúde, né, ou o médico do particular, quem seja, para uma orientação médica que é necessária, para receita, inclusive, Sim. né, para prescrição, igualmente no Brasil. A questão da vacinação, essa flexibilidade dá um pouco mais de conforto, né? De fato, se houver mais dificuldade para encontrar a vacina, mas quem decidir se vacinar deve tentar completar esse esquema, né? Dentro das suas... E a outra pergunta que sai muito é, se eu já tive dengue, né? Se eu já tive dengue, preciso me vacinar? Faz sentido a vacina? A resposta em geral é sim. Uhum. A resposta em geral é sim. Porque, como é uma doença que você pode ter tido várias vezes, e como a gente sabe que com mais vezes ela vai ficando menos grave, porque você vai construindo essa imunidade, se a pessoa sabe que teve dengue 3 vezes, talvez não faça sentido vacinar. Sim. Porque ela já teve contato com Mas tudo que ela podia ter. O difícil é ter isso comprovado, claro. porque é uma doença que às vezes você tem e não sente nada, ou você sente só uma coisinha também não se dá conta. Então, é muito mais raro a pessoa saber que teve dengue até 2 vezes, quanto mais 3, né? Então, assim, se você nunca teve dengue, é interessante vacinar. Eu acho que esse é um princípio básico geral das vacinas como um todo. Sim. Porque você vai ter uma doença se você tem uma vacina que pode evitar que você tenha essa doença, né? Então, acho que fica aí aí a orientação. Acho válido. Talvez ela seja ainda mais interessante para quem já teve aquele primeiro episódio. Porque a grande maioria dos episódios graves é no segundo, na segunda infecção. Mas, de qualquer forma, havendo disponibilidade de meios, a pessoa deve procurar se imunizar com essas 2 doses, como é recomendado. Sim, sim. Importante falar, pessoal, que aqui na Espanha, se você for no centro do viajeiro, né, que se chama, você pode agendar uma cita, né, correr um horário de consulta, e ali o médico vai te prescrever essa vacina da dengue. O sistema público não fornece a vacina, mas o médico te atende e prescreve. Você vai a uma farmácia, compra a vacina para ser vacinado pelo médico do sistema público. A vacina custa, em geral, 130 euros a dose, e tem que ter 2 doses no mínimo. No mínimo, não. São o 2 ideal doses. são as 2 doses. Um ponto a respeito disso. Um ponto a respeito disso, Mara, é que os centros de vacinação do viajeiro, em geral, estão sobrecarregados. E agora, nessa época do ano, os espanhóis todos viajam, né? E muitos vão ou para a Ásia ou para a América do Sul. E pode ser difícil conseguir essa cita, tá? Dando uma conversada com amigos, a gente ficou sabendo que se você for no seu centro de saúde... olha, se você for no seu centro de saúde, se você procurar o seu médico de cabeceira do seu centro de saúde e pedir a receita, eles também te dão. Boa. E acho que lá, você comprando e trazendo para o seu centro de saúde, eles aplicam. Tá? Então, não precisa ser exatamente o da medicina do viajeiro, porque a questão da medicina do viajeiro é que eles têm as vacinas pagas pelo governo lá. Sim, mas não então, se você for tomar febre amarela, se você tomar encefalite japonesa, febre tifoide, seja o que for, você nem vai pagar. Eles já têm lá, para determinados países. Sim. Né? Não é para todo lugar do mundo. Se você for para a Suíça, ninguém vai te vacinar de febre tifoide. Né? Mas, enfim, como eles não têm dengue lá também, né, acaba que os centros de saúde, em geral, eles também podem fazer isso. Então, é uma alternativa para quem estiver tendo dificuldade com a cita no Centro de Medicina do Viajeiro. Boa. Bom, eu acho que cobrimos todos os aspectos. Eu acho que o importante dizer aqui que a intenção é essa, de a gente trazer o máximo de informação. A decisão
é individual, tanto quanto a vacina, mas também quanto até o seu comportamento diante da doença, né? Que é aquilo muito que você comentou. A gente está falando de uma doença que a prevenção é acabar com o mosquito. Então, como que a gente também se posiciona, né? É importante cada um se posicionar bem diante disso. Eu tô tomando cuidado na minha casa com os possíveis lugares que pode Os estar focos, reproduzindo. Eu tô me cuidando com o repelente. Então, acho que também, né, importante a gente... O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Pois Ele é. mora com a gente. Então, se a Sim. gente tornar a vida dele mais difícil nesse sentido, já começa a ter algum impacto. E todos esses cuidados, e agora a ferramenta mais recente é a vacina. Sim. Mas fundamental é todo mundo que for se vacinar ter essa consulta com seu médico para uma orientação, buscar as informações na internet, nos sites de confiança do Ministério da Saúde, das sociedades científicas, né? Aqui na Espanha foi recentemente criada uma sociedade de medicina do viajante e tem informação de boa qualidade. O site da Sociedade Espanhola de Pediatria também tem informação de qualidade sobre a dengue. Então é informar aonde a informação seja de qualidade e não esquecer nunca de procurar um médico, pegar a prescrição, porque tudo isso tem que ser seguido bastante rigorosamente. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado a você pela Obrigada. oportunidade. Tchau.